Nos últimos anos, o Chile tem sido palco de uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O colapso iminente da economia chilena se tornou uma preocupação crescente para os especialistas e cidadãos, enquanto a nação enfrenta uma crise sem precedentes. O país, que ostenta uma população de 19,6 milhões de habitantes, enfrenta incertezas e os números refletem um cenário devastador. A inflação, a pobreza, a insegurança e o alto custo de vida está levando milhares de pessoas a abandonarem o país em busca de uma melhor qualidade de vida. Hoje, o país está à beira de um grande colapso. Mas como? E por que o Chile está nessa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieczykoneski e você está no Econotalks. O Chile, situado na costa oeste da América do Sul, tem uma história marcada por uma série de eventos que moldaram sua economia e a sua sociedade. Colonizado pelos espanhóis no século XVI, o país passou por um período de colonização e exploração de recursos naturais, como o ouro e a prata. No século XIX, o Chile conquistou sua independência da Espanha em 1818, após uma longa luta. Esse período pós-independência foi caracterizado por instabilidade política e econômica, com várias guerras civis e mudanças de governo. No entanto, no final do século XIX e o início do século XX, testemunharam um período de modernização e desenvolvimento econômico no Chile. O país começou a diversificar sua economia, especialmente com a exploração do salitre, cobre e outros recursos naturais. Durante o século XX, o Chile experimentou períodos de prosperidade econômica, mas também enfrentou desafios significativos, como a instabilidade política, intervenções militares e crises econômicas, incluindo a Grande Depressão dos anos 1930. Na década de 1970, o Chile foi palco de um dos episódios mais marcantes da sua história recente: o golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet em 1973, que derrubou o governo de forma democrática do eleito Salvador Allende. O regime militar de Pinochet impôs políticas econômicas liberais, incluindo privatizações e abertura ao comércio internacional, que influenciaram profundamente a economia chilena nas décadas seguintes. O Chile emergiu como uma das economias mais estáveis e prósperas da América Latina, com crescimento econômico consistente, investimento estrangeiro e uma classe média em expansão. No entanto, a desigualdade social e as demandas por reformas estruturais cresceram, culminando em protestos em massa em 2019 contra as políticas do governo. Atualmente, o Chile enfrenta desafios significativos, incluindo descontentamento social, desigualdade econômica, questões ambientais e instabilidade política. Estes desafios contribuem para uma situação econômica precária e incerta, levando o país a um ponto de colapso. Embora o Chile tenha um dos maiores salários da América do Sul, o custo de vida também é mais elevado. Moradia e alimentação estão entre os itens mais caros. O custo de vida no Chile costuma ser em média 35% maior do que no Brasil. O custo mensal estimado para uma única pessoa é de $1.276. Já para uma família de 4 pessoas, a estimativa de custos mensais é de $2.644. O salário mínimo no Chile é de aproximadamente $430 apenas. Ou seja, viver ganhando o mínimo no Chile é impossível, e isso tem feito milhares de pessoas a viverem de forma precária. Os salários da maioria da população não são suficientes para cobrir as despesas mais comuns, que também incluem saúde, educação e outros. 60% das famílias gastam mais do que recebem como renda, o que explica por que existem tantas famílias endividadas no Chile. Com efeito, o Chile está entre os países em que a distribuição de renda é mais desigual. Entre os que fazem parte da OCDE, é disparado, com exceção do México, o mais desigual. Mesmo na América Latina, região em que a renda e a riqueza são mais desigualmente distribuídas, o Chile também está entre os mais desiguais e se destaca neste quesito.
O índice de pobreza no Chile atualmente é de 6,5%. E isso reflete uma realidade preocupante, com mais de 1.200.000 pessoas enfrentando dificuldades diárias. Esses números não apenas revelam a existência de uma parcela significativa da população vivendo abaixo da linha da pobreza, mas também ressaltam as disparidades socioeconômicas que persistem no país. A criminalidade assusta no Chile, que sofre pior crise de segurança da democracia também. Pistoleiros de aluguel, quadrilhas do crime organizado, roubos de carro ou emboscada e um forte aumento dos homicídios. O Chile enfrenta a pior crise de segurança em décadas, uma situação desconhecida no país, onde cresce o medo da população. A violência está com aumento no Chile aí na última década, embora seus índices continuem atrás de outros países da América Latina, que nos últimos 2 anos a insegurança passou a ser a principal preocupação dos chilenos, que começaram a mudar suas rotinas para evitar ser vítimas do crescente número de crimes violentos. Nos últimos 6 anos, as taxas de homicídio no Chile aumentaram 70%, enquanto a percepção de danos causados pelos roubos violentos subiu 37% em uma década. No último estudo do Instituto de Pesquisas IPSOS, apontou que para 52% dos chilenos, a principal preocupação é a criminalidade, além da presença de quadrilhas organizadas e do narcotráfico. Segundo a polícia, as apreensões de drogas aumentaram 150% nos últimos anos. Outro problema que assola o Chile são as queimadas. Os prejuízos causados pelos incêndios no Chile já ultrapassam a marca de $1 bilhão, segundo economistas e pesquisadores. Os danos abrangem diversos setores, desde habitações até infraestrutura. Estima-se que a perda de estoque de capital dos incêndios de 2023 tenha sido de $883 milhões, mas dada a magnitude do desastre, as perdas totais podem chegar a $1,2 bilhões. O financiamento da reconstrução das casas afetadas pelas chamas implicará um custo fiscal considerável para o Chile, estimado em $481 milhões, destacando a necessidade urgente de recursos e esforços para recuperar as comunidades afetadas e restaurar a economia local. No Chile, o cenário trabalhista difere significativamente do Brasil. No Chile não existe 13º salário e as garantias aí da CLT são características marcantes. As admissões são regidas por 2 tipos de contrato, o indefinido, sem prazo determinado, e o temporário, renovado a cada 3 meses. Além disso, as férias são mais curtas, podendo chegar até 15 dias úteis, ou 21 no total, no Chile, em comparação com os 30 aqui concedidos para os trabalhadores brasileiros. O sistema previdenciário chileno também se distingue muito da natureza privada, baseado na capitalização individual. Cada trabalhador possui uma poupança própria, administrada por uma AFP, e a aposentadoria depende do que foi contribuído ao longo da sua vida profissional. Embora esse sistema apresente a vantagem de não depender de questões demográficas, como o envelhecimento da população, os pagamentos da previdência pública são inferiores ao salário mínimo. Essa disparidade contribui para acentuar a desigualdade e a pobreza existente no país. Apesar da sua renda per capita relativamente alta, os desafios sociais persistem. Embora o Chile possa parecer um dos melhores lugares para se viver no mundo, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o país esteja trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, o número de pessoas abandonando o país só aumenta. O alto custo de vida tem feito milhares de pessoas irem à falência e a crise está se agravando. A situação do Chile não é simples e o futuro não parece nada animador. O país está à beira de um grande colapso. Você acha que o Chile conseguirá recuperar sua economia? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se não for inscrito, te faço esse convite. Inscreva-se e ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro, pessoal, aqui no Econotalks.